Infelizmente, neste momento de pandemia, em que muitas famílias estão sendo devastadas pela morte de entes queridos, a gente precisa falar sobre o luto infantil. Você sabe, mãe, como lidar aí com o seu filho, o que explicar, o que dizer numa situação de luto? Se você não sabe muito bem o que fazer, fica aqui comigo e assiste esse vídeo que eu vou te explicar direitinho como lidar com essa situação. A primeira coisa que eu quero trazer para você é que luto não significa apenas morte. Luto é a perda da escola que as nossas crianças estão vivendo nessa pandemia, a perda de pessoas queridas, a perda dos contatos com alguns amigos ou com os avós, que muitas vezes são grupo de risco. Então a gente precisa aprender e ensinar as nossas crianças a lidar com as perdas de maneira geral. E aqui, gente, eu incluo inclusive a perda dos objetos, porque a criança até 5, 6 anos de idade, ela tem uma característica de pensamento que a gente chama de animismo. O que significa isso? A criança atribui vida aos objetos. Então, para ela, perder o ursinho preferido é tão traumático, é tão drástico quanto perder uma pessoa querida. E aí, a primeira coisa que a gente não deve fazer é menosprezar. Sim, ela está sofrendo com isso. E sim, é nosso papel de mães ensiná-la a lidar com essas situações. E, gente, ensiná-la a lidar de maneira real, sem negar, sem fingir que nada está acontecendo, porque isso é muito melhor para que a criança aprenda a lidar não só com essa situação, mas com outras que podem surgir na sua vida. Como é o caso, por exemplo, de uma família que eu atendi. A família trouxe o menino de 9 anos para terapia porque eles tinham acabado de ter um aborto. A mãe tinha acabado de ter um aborto e não sabia muito bem como explicar e o que dizer para essa criança, como lidar em relação ao luto pela perda do irmãozinho. E aí, sabe o que essa família fez? Isso eles fizeram antes já de vir para a terapia. Em vez de falar sobre o assunto, eles compraram um cachorrinho para a criança, para que a criança pudesse se distrair e parar de pensar na morte ali do futuro irmãozinho. Claro que o cachorro trouxe, muitas experiências aí para essa criança, claro que o cachorro alegrou essa criança, mas infelizmente, sabe o que aconteceu depois? Esse cachorro ficou doente. O filhotinho também pegou aí uma doença grave e acabou morrendo. Sabe o que essa família fez? Comprou um outro cachorrinho igual, para que de novo não precisasse lidar com a perda, para que essa criança não precisasse lidar com uma nova perda, já que ela tinha tido a perda do irmãozinho. E eu entendo aqui a tentativa da família de proteger essa criança. Mas sabe o que aconteceu, gente? É claro que o novo cachorro, mesmo sendo muito parecido, ele não tinha o mesmo temperamento e o mesmo comportamento do cachorro anterior. E aí, esse menininho chamava o cachorro não vinha. Esse menininho tentava fazer carinho no cachorro, o cachorro era agressivo com ele. E aí, essa criança foi ficando mais e mais depressiva, Por isso que ele veio para terapia, porque ele dizia que o cachorro não amava ele mais. Ou seja, na tentativa de resolver um problema, minimizando, menosprezando e protegendo a criança, essa família acabou criando uma outra situação.
Então, gente, muito mais importante do que a gente menosprezar, mentir ou minimizar é a gente aprender a lidar. Sim, eu sei que o luto é um momento muito difícil. É um momento muito difícil para nós adultos e é um momento muito difícil para a criança também. Porque o luto causa uma ruptura rápida e imediata em vínculos que muitas vezes estavam estabelecidos aí por muito tempo. E sim, isso dói. E dói na criança e dói na gente também. E aí, uma outra questão muito importante é a gente não mentir. É a gente não fingir para a criança que nada está acontecendo. Porque, de novo, na tentativa de proteger essa criança, a gente se mostra forte. A gente não mostra para a criança que a gente também está sofrendo. E aí a criança entende que não é possível demonstrar esse sentimento. Então, muito mais importante do que fingir que nada está acontecendo e se mostrar forte na situação, é mostrar para essa criança que sim, está acontecendo sim, mas nós vamos juntos lidar com essa situação. Uma outra situação que eu atendi recentemente, na verdade de uma criança que já é meu paciente, ele perdeu a avó. E aí a mãe me trouxe a seguinte queixa: mas ele não fala comigo da perda da avó, eu vejo que ele tá irritado, eu vejo que ele tá estressado, eu vejo que ele tá agressivo, mas ele não conversa comigo. E aí eu perguntei para ela, eu perguntei assim: e você? Conversa com ele sobre o que você está sentindo? Conversa com ele sobre como está sendo difícil a perda da sua mãe? E aí ela me disse que não, que ela tenta ser forte e esconder os sentimentos dela. E com isso, qual é o modelo que ela está dando para essa criança? Que a criança deve esconder os sentimentos dela também. Só que a criança, gente, ela esconde, só que esse sentimento aparece. Ele vai vir na birra, na agressividade, na manha, no medo. Então, quando a sua criança estiver se comportando desta forma, saiba que algo está acontecendo com ela. Inclusive, gente, esse é um outro ponto muito importante. A depressão na criança, ela é diferente da depressão do adulto. É muito raro a gente ver uma criança quietinha, deprimida, quietinha, deitada, sem querer sair da cama. Isso é depressão de adulto. A depressão da criança é uma depressão que se manifesta por irritabilidade e agressividade. A criança fica mais reativa, fica mais brava, fica mais irritada. E também a criança começa a apresentar alteração no apetite e no sono, comendo mais do que comia antes, comendo menos do que comia antes, dormindo mais ou dormindo menos, tendo pesadelo, e a criança também pode apresentar uma queda no rendimento escolar. Então, se você estiver percebendo esses sintomas no seu filho, provavelmente é hora de pedir ajuda, né? E de pedir ajuda e de estar sempre aberto ao diálogo. O diálogo é muito importante, porque é também através do diálogo, principalmente nessas situações de luto, que você vai conseguir passar para sua criança os valores da sua família. O que você acredita, né? O que acontece quando a gente morre? E aí, muito importante aproveitar esse momento de conversa e passar esses valores para o seu filho. Mas, gente, tomar cuidado para passar esses valores de uma maneira real e não fantasiosa, porque a cabeça da criança já é muito fantasiosa. Então, se você diz, por exemplo, a vovó descansou, ela vai entender que a vovó está dormindo descansando, o que não é real. Se você diz que a vovó viajou,
essa criança vai ficar esperando a vovó voltar, o que também não vai ser real. Então é muito importante a gente passar os valores, sim, mas passar de uma maneira em que a gente não use metáforas ou fantasias para essa criança, para que ela possa realmente entender o que está acontecendo. E para entender o que está acontecendo, é muito importante que a gente faça com essa criança um ritual de encerramento. Claro, dependendo também dos valores da família, esta criança vai participar de alguns rituais familiares, de enterro, de ida no cemitério, e isso é importante para dar essa ideia de encerramento, mas isso é escolha da criança, se ela quer participar ou não, e principalmente escolha da família. Então aqui vai depender de uma série de situações e vai depender do que aquela criança quer ou não e do que aquela família entende como importante para ela naquele momento ou não. Mas o que eu quero dizer é que, independente da ida no cemitério ou no velório ou não, é muito importante fazer algum ritual com essa criança. Fazer uma cartinha para a avó que faleceu, fazer um momento de recordar os momentos bons com essa avó, acender uma velinha. Aqui de novo vai dos valores de cada família, mas a criança, ela precisa ter essa noção de encerramento, ela precisa fechar esse momento na vida e no coraçãozinho dela. E aqui eu tenho um outro exemplo muito legal para vocês de uma família que eu atendo, né? O menino, aos 5, 6 anos de idade, ia trocar do berço, né, para a cama. E ele estava muito resistente. E aí, o que eu pedi para que a família fizesse foi um ritual de encerramento. Então, essa criança e também a mãe fizeram uma despedida do berço. E aí, falaram sobre momentos em que eles viveram neste berço e o quanto que o berço foi importante para cada um deles. Esse menino conseguiu encerrar essa situação. Lembra que eu falei para vocês que para a criança objetos são tão importantes quanto pessoas? E aí, né, encerramos essa situação, seguimos em frente e depois essa família perdeu uma pessoa querida. O que eles fizeram foi o mesmo movimento e foi lindo de ver, né? A família se abraçando, a família chorando junta, né? Essa mãe sabendo que ela não precisava esconder os seus sentimentos, mas chorando ali junto com os filhos, relembrando dos momentos positivos com essa pessoa, agradecendo por tudo que aprenderam com aquela pessoa e fazendo esse momento de encerramento. Isso foi muito importante para que tanto a mãe quanto as crianças pudessem superar essa situação. E aí, de novo, um outro ponto que eu tenho a destacar são as lembranças positivas. A gente precisa ressignificar a perda dessa pessoa com as crianças. Sim, a gente perdeu essa pessoa, mas com certeza essa pessoa trouxe aprendizados e elementos positivos para a nossa vida. Então, é nessas lembranças que a gente vai focar. Não nas lembranças difíceis, mas nas recordações positivas, em tudo aquilo que aprendemos com aquela pessoa e que continua vivo em nós mesmos. E, gente, permitir que a criança fale sobre isso quantas vezes for necessário. Estar aberto a esse diálogo, permitir que ela pergunte e responder. Porque isso é uma coisa que a nossa sociedade faz, tanto com os adultos quanto com as crianças. A gente parece que estabelece um prazo para o luto, né? Parece que 1 ano depois já deu, já acabou, a gente não precisa estar sofrendo com isso ainda. Só que cada pessoa tem o seu momento, a sua forma de reagir às situações. Então a gente precisa permitir o sentir e que cada pessoa tem o seu tempo
e a sua forma de sentir. E, gente, se mesmo assim ainda estiver difícil lidar com o luto por aí, eu sugiro que vocês assistam em família o filme Rei Leão e que conversem com a sua criança sobre a forma como Simba lidou com a perda do seu pai. E sugiro também alguns livros que eu vou deixar aqui nos comentários para que vocês possam conversar e tornar esse assunto cada vez mais fácil por aí. Espero que tudo isso tenha ajudado você e sua família. Espero que minimamente eu possa ter trazido um pouco de conforto a essa situação e espero também poder continuar te ajudando. Então, dá um like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal, porque toda semana eu tenho conteúdo novo e de qualidade especialmente preparado para você.